Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos aprender a primeira lei da termodinâmica e seu conceito e trabalhar as transformações gasosas, parte 2. Vamos nessa. Primeira lei da termodinâmica. Matematicamente, é dada por ΔU igual a Q menos W. O ΔU está relacionado com a energia interna do gás, o Q é o calor, o fluxo térmico que o gás troca com o meio externo, e o W, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, pessoal. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que uma consequência imediata do princípio da conservação da energia. De uma forma geral, vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui um sistema fechado, né, com um gás confinado nesse sistema. Esse sistema pode receber uma quantidade de energia, é a energia que entra no sistema, e ele pode usar essa energia para realizar um trabalho sobre o meio externo, então uma energia que sai, e ele pode também absorver uma parte dessa energia, que é a energia absorvida. A primeira lei estabelece apenas que a energia que entra no meu sistema tem que ser igual à energia absorvida mais a energia que sai do sistema. Usando os termos da primeira lei da termodinâmica, a energia que entra é o calor trocado com o meio, a energia absorvida é o ΔU e a energia que ela devolve para o meio externo é o trabalho realizado. Teremos que ΔU é igual a Q menos W. Analisando a equação da primeira lei, ΔU corresponde à variação da energia interna do gás, o Q é o fluxo térmico ou o calor trocado com o meio externo e o W o trabalho realizado pelo gás. Lembrando que a nossa unidade de medida é o joule. Convenção de sinais. O calor, que é a energia trocada entre o gás e o meio externo, será positivo quando o gás absorve energia e negativo quando ele libera energia para o meio externo. Imagine o nosso cilindro contendo gás em seu interior. Se esse gás absorver energia, o Q entra com um sinal positivo na fórmula. Se ele libera energia para o meio externo, o meu Q será negativo. O trabalho, que é a energia associada à compressão ou expansão do gás, será positivo quando o gás sofre uma expansão e negativo quando ele sofre uma compressão. Ou seja, no meu cilindro, caso o gás sofra uma compressão, esse trabalho entra com um sinal negativo na fórmula. Se ele sofrer uma expansão, o trabalho entra com um sinal positivo na fórmula. E a energia interna do gás ideal é dada por 3 meios de kT. O K é uma constante e o T é a temperatura. O ΔU será, portanto, positivo quando a temperatura aumentar e negativo quando a temperatura do gás diminuir. Vamos para um exemplo. Um gás confinado em um cilindro absorve do meio externo uma energia de 100 joules e expande, realizando um trabalho de 80 joules. Determine a variação da energia interna do gás. Muito bem, pessoal. Destacando as nossas informações, se ele absorve energia do meio externo, o calor entra com um sinal positivo. Então, o nosso Q será de mais 100 joules. E ele expande, realizando um trabalho de 80 joules. Se o gás sofrer uma expansão, o nosso trabalho também será positivo, de 80 joules. Aplicando a primeira lei, ΔU Q menos W, teremos ΔU igual a 100, esse menos é da equação, 80 joules. Logo, meu ΔU será de 20 joules. Exemplo 2. Um gás está confinado no cilindro quando sofre uma compressão isobárica conforme o diagrama. Determine o trabalho sofrido pelo gás e a variação da energia interna, sabendo que ele libera para o meio externo 60 kJ. Muito bem, pessoal. Inicialmente, o gás está confinado nesse cilindro e ele ocupa um volume de 8 milímetros cúbicos. Posteriormente, o gás sofre uma compressão e passa a ocupar um volume de 3 milímetros cúbicos. Por ser uma transformação isobárica,
ele mantém constante a sua pressão. Vamos representar essas informações graficamente, pessoal. Meu diagrama PV, pressão versus volume. A pressão vou colocar em megapascal e o volume milímetros cúbicos. O gás sai de um volume inicial de 8 milímetros cúbicos para um volume final de 3 milímetros cúbicos. Meu estado inicial, o estado final e esse é o sentido da transformação. Muito bem, pessoal. Vamos aprender que no diagrama PV, toda essa área compreendida entre o gráfico e o eixo horizontal corresponde ao trabalho realizado, tá? Ou seja, o módulo do trabalho do gás, a área do gráfico PV, que nesse caso é um retângulo. Vamos fazer base vezes altura. 8 menos 3, 5 milímetros cúbicos vezes a altura, que vai ser de 10 megapascal. 10 MPa. Fazendo os cálculos, pessoal, teremos que 5 vezes 10, 50. 10 a menos 3 com 10 a menos 6, sobra 10 a 3, que corresponde ao quilo. Metro cúbico vezes pascal, joule. O valor do nosso trabalho será de 50 kJ. A pergunta é positivo ou negativo? Percebam que o nosso gás sofre uma compressão, tá? Sempre que eu tenho uma compressão, o meu trabalho será negativo. Pela convenção de sinais, W igual a menos 50 kJ. Muito bem. A questão ainda informa que ele libera para o meio externo 60 kJ. Se o gás libera calor, significa dizer que o calor será de menos 60 kJ. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, ΔU, Q menos W. O calor é de menos 60. Esse menos é da fórmula. O trabalho é de menos 50. Portanto, o nosso ΔU será de menos 10 kJ. É isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!